Uma das coisas mais terríveis é presenciar uma abdução alienígena. A sensação de ter a sua casa invadida, de não controlar o seu corpo e de estar consciente enquanto estranhas criaturas fazem procedimentos cirúrgicos em você, já tirou o sono e a sanidade de muitas pessoas. Os aliens cinzas, também chamados de Zeta Reticulans, os Greys de Roswell ou simplesmente de Greys, são supostos seres extraterrestres. Eles são frequentemente associados a encontros imediatos e alegações de abdução alienígena. Os detalhes variam muito, mas normalmente os Greys são descritos como seres humanoides, com pequenos corpos com pele lisa e cinza, cabeças alargadas e sem pelos, e grandes olhos negros. A figura alienígena dos Grey surgiu como um arquétipo de uma criatura não humana e inteligente que representa a vida extraterrestre em geral. E está muito presente na cultura popular desde a era do início da exploração espacial. Para quem gosta da série Arquivo X, os Greys são seres extremamente assustadores e misteriosos. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje iremos explorar a teoria da conspiração dos alienígenas Greys. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. Os aliens cinzas são tipicamente descritos como seres humanoides, diminutos e de pele acinzentada, que possuem formas reduzidas ou completamente ausentes de características humanas, tais como narizes, orelhas ou órgãos sexuais. Seus corpos são geralmente descritos como sendo alongados, com um peito pequeno e sem definição muscular, e com uma estrutura esquelética visível. Suas pernas são descritas como sendo mais curtas e articuladas de uma maneira diferente da dos humanos, com membros proporcionalmente diferentes de um Homo sapiens. Os Greys são descritos como tendo cabeças excepcionalmente grandes em proporção com o seu corpo, sem pelos e sem orelhas ou narizes visíveis, tendo às vezes pequenas aberturas ou orifícios para esses órgãos. Segundo aqueles que os observaram, eles são frequentemente descritos como seres mais baixos que os humanos, mas com olhos muito grandes e opacos. As origens dos alienígenas Grey parecem remontar ao final do século XIX, pois, em 1891, o romance Meda, um Conto do Futuro, foi publicado por Kenneth Follingsby, no qual o narrador encontrou pequenos alienígenas de pele cinza com cabeças em forma de balão. Da mesma forma, em 1893, H.G. Wells apresentou uma descrição de aparência futura da humanidade em seu artigo O Homem de 1 Milhão de Anos.
descrevendo os seres humanos como seres com bocas pequenas, nariz vestigial e nenhum cabelo, mas com cabeças muito grandes. E, em 1895, o escritor também retratou os Eloi, uma espécie sucessora da humanidade em termos semelhantes, em seu romance A Máquina do Tempo. Já em 1917, o ocultista Aleister Crowley descreveu um encontro com o que seria uma entidade sobrenatural, chamada Lan, que era muito semelhante em aparência a um Grey moderno. Crowley acreditava que havia contatado a entidade através de um processo misterioso e oculto, que ele acreditava que permitia aos humanos contatar seres do espaço sideral e de outras dimensões. Outros ocultistas e ufólogos, muitos dos quais acreditam que Lan representa encontros posteriores com outros Greys, também descreveram suas próprias visitas depois dele, sempre descrevendo estes seres com uma inteligência fria, semelhante a um computador, na maior parte das vezes totalmente além da compreensão humana. Em 1933, o romancista sueco Gustav Sandgren, usando o pseudônimo Gabriel Lind, publicou um conto de ficção científica chamado O Perigo Desconhecido. O romance, destinado a jovens leitores, incluía ilustrações de alienígenas imaginados, e essa descrição se tornaria o modelo sobre o qual se baseia a imagem popular dos alienígenas cinzentos. Em especial, os Greys já apareceram na mitologia do Cthulhu Mythos como criaturas geneticamente modificadas criadas pelos Migo. Eles seriam geneticamente modificados de seres humanos que serviriam como embaixadores ou mesmo pontes de contato com os governos humanos. Ou seja, os Greys são apenas uma cortina de fumaça para invadir e controlar a humanidade. A concepção dos aliens, dos Greys, permaneceu em um nicho até 1965, quando reportagens de jornais descreveram o sequestro de Betty e Barney Hill. Estes dois supostos abduzidos alegaram que, em 1961, seres alienígenas humanoides com pele acinzentada os sequestraram e os levaram para um disco voador. Após o encontro dos Hills, os Greys se tornaram parte integrante da ufologia e de outros folclores extraterrestres. Isso é particularmente verdadeiro no caso dos Estados Unidos, onde 73% de todos os encontros com alienígenas descrevem os aliens Greys, uma proporção significativamente maior do que em outros países. Durante o início da década de 1980, os Greys foram ligados ao suposto pouso forçado de um disco voador em Roswell, no Novo México, em 1947. Várias publicações continham declarações de indivíduos que afirmavam ter visto os militares dos Estados Unidos manipulando vários seres carecas do tamanho de crianças. Esses indivíduos alegaram durante e após o incidente que esses seres tinham grandes olhos, cabeças grandes e olhos oblíquos, mas poucas características faciais distinguíveis. Desde então, os Greys se tornaram um assunto para muitas teorias da conspiração, e muitos teóricos acreditam que esses aliens representam parte de uma campanha de desinformação ou negação plausível liderada pelo governo, ou pior, que eles são um produto de experimentos de controle mental do governo. Durante a década de 1990, a cultura popular também começou a ligar cada vez mais aos Greys a uma série de teorias da conspiração relacionados à nova ordem mundial e à conquista do planeta por seres extraterrestres. De qualquer forma, as representações desses alienígenas passaram a aparecer em vários filmes e programas de televisão, como os aliens do filme de 1977, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. E é claro, durante a década de 1990, um exemplo bem conhecido foi a série X-Files, Arquivo X, que foi ao ar pela primeira vez em 1993.
A verdade ainda continua lá fora, e muitas dessas histórias ainda permanecem desconhecidas e completamente estranhas. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.